Olha que coisa linda. Como amanhã é dia 20, é dia do padroeiro da cidade de Ribeirão Preto. São Sebastião viveu no século IV e é também padroeiro de cidades, de outras cidades, como aqui no litoral de São Paulo, que leva o nome dele, padroeiro do Rio de Janeiro e etc, coisa e tal. Para falar sobre essa história, uma história religiosa, uma história social, está comigo aqui o radialista Coraúce Neto, muito obrigado pela presença, um ex-vereador, e também o ex-vereador, professor e historiador José Antônio Lages. É justo o feriado de amanhã, de São Sebastião? Olha, essa questão dos feriados religiosos, Kevenato, é bastante polêmica, né? Não quero focar apenas na questão do São Sebastião de Ribeirão Preto. Veja que está muito ligado essa questão à própria discussão do Estado laico, por exemplo, do Estado tem que ser neutro em relação às confissões religiosas, isso está previsto na própria Constituição e tudo mais. Agora, temos que ressaltar também que há uma tradição, que há uma predominância de uma certa vertente religiosa na sociedade, né? Então, isso tudo tem que ser levado em conta para poder a gente, de repente, não ter uma opinião conclusiva a respeito, mas saber debater, saber conhecer, né? O importante é ter o conhecimento a respeito dessas questões todas. Em relação a Ribeirão Preto, São Sebastião está muito ligado às origens da cidade, à história da cidade, né? E, nossa, dá para falar muito sobre isso, né? E é evidente que tem toda raízes muito profundas do culto a São Sebastião desde a fundação da cidade. O feriado de São Sebastião ele deixou uma época de existir, né? E você, Coraúce, fez um empenho muito grande na Câmara Municipal e fez com que ele voltasse. Mas nós perdemos uma comemoração também importante que hoje retornou ao quadro de feriados. Quando eu falo feriados, não é apenas um dia que você não trabalha, né? É um dia para se homenagear uma data, né? E uma data muito significativa, que é a data de 20 de novembro, que é a data da consciência negra. Isso não é verdade. O feriado da consciência negra ele foi revogado, né? Em um momento posterior, independente do São Sebastião. Vamos falar a verdade aqui. Quem conseguiu que fosse revogado foram as grandes instituições trabalhistas empresariais, você quer falar, empresariais. Né? Empresariais. A CI, inclusive, fez uma força terrível para tirar o feriado da consciência negra. Foram eles, não tem nada então, a ver. Não tem nada a ver com uma coisa com São Sebastião, que veio depois e tudo mais. Mas voltando à questão da longínquidade, vamos dizer assim, né? De um santo do final ainda do Império Romano, a gente não tinha nem chegado na Idade Média ainda, com o culto a São Sebastião hoje, né? Veja que o culto a São Sebastião ele permanece durante todo esse período. Não é uma coisa simplesmente transportada mecanicamente lá do século IV para o século XIX, aqui na época da fundação da cidade, né? Com o passar do tempo, ele foi se identificando, por exemplo, como um grande protetor, né, das pessoas que eram ali atingidas, como disse o Coraúce aqui, tempestades, a fome, a guerra, né? É isso mesmo. Em determinado momento, aí mais particularmente aqui no Brasil, protetor dos militares, desde a época que os portugueses conseguiram expulsar os franceses do Rio de Janeiro, no século XVI, né? Então havia toda uma identificação, até porque o dia da batalha final, da derrota dos franceses, foi 20 de janeiro. Então foi porque São Sebastião protegeu aqui os portugueses, os militares que estavam lutando contra a ocupação francesa, que era uma ocupação protestante, calvinista, né? Então tem toda essa questão também aí naquele momento da reforma religiosa de Lutero, enfim, né? Então, você percebe que é alguma coisa muito enraizada na própria consciência social, né, da população. E por isso que é duradoura, por isso que chega até os nossos dias e permanece na sociedade. Lages, por que ocorreu a morte de São Sebastião de forma tão cruel? Ele morreu flechado, né? Essa é a tradição histórica, né? Como é um santo muito antigo, o Império Romano ainda, você não tem muita coisa de pesquisa, não tem muita fonte onde se possa pesquisar. Você tem as atas, né, que sobreviveram esse tempo aí, falando das pessoas que foram sentenciadas durante a grande perseguição do imperador Diocleciano. Isso, né? Muito bem. E ele era um soldado romano, né? Amigo do imperador. Amigo do imperador, chegou a ser o chefe da guarda pretoriana, que é a guarda pessoal do imperador Diocleciano, que tinha lá um subimperador, que era o Maximiliano, né? E, de repente, o imperador percebe que ele está muito ligado aos cristãos, protegendo muitas pessoas, inclusive, que já haviam sido condenadas, sentenciadas à morte trágica lá na Boca dos Leões, no Coliseu Romano, né?
e de repente isso vira quase que um escândalo. Quer dizer, como é que alguém muito próximo ao imperador está, de certa forma, né, traindo, vamos dizer assim, ordens do imperador, que era uma repressão brutal. Foi o imperador que mais reprimiu e matou os cristãos, mais até do que Nero, logo no início do cristianismo, né? Praticamente 3 séculos antes. Então ele acabou sendo, evidentemente, preso, né, condenado à morte, né, pelo imperador Diocleciano e, segundo diz a tradição, porque não há ainda uma pesquisa muito profunda a respeito, não existe essa pesquisa, e isso acabou passando para a história, né? Ele foi, então, alvejado por flechas pelos próprios companheiros soldados do Império Romano. E acabou virando um ícone, quer dizer, a figura, o ícone do São Sebastião, seminu, preso a uma árvore, né, amarrado a uma árvore, com flechas no corpo, no braço, etc. Né? Isso foi representado por muitos artistas aí, renomados, né, como o próprio Botticelli durante a Renascença italiana, e vem sempre sendo, vamos dizer assim, recorrente essa representação iconográfica do São Sebastião dessa forma. Né? Conta a história, Zé Fernando Chiavenato, que ao ser preso nessa árvore, seminu, os próprios colegas, atendendo o imperador Diocleciano, flecharam-no em várias partes do corpo e foram embora deixando lá na árvore, achando que ele tinha morrido. Não tinha morrido. E aí mulheres cristãs tiraram o São Sebastião, que estava vivo ainda, cuidaram de suas feridas e ele se salvou, né, dessa parte aí. O tempo passou mais algum tempo e o imperador Diocleciano ficou sabendo de tudo isso e mandou chamá-lo. E na frente da corte real, São Sebastião não renegou ao cristianismo. E aí ele foi condenado, foi cortado em pedaços e jogado no esgoto de Roma. Essa é a história. Que conta a conclusão depois que ele não morreu da primeira vez. Aliás, uma dessas mulheres é a Santa Irene, né? Exatamente. Que foi canonizada depois. Você sabe tudo, hein, menina? Ele foi socorrido pela Santa Irene. Parabéns. Não, e o interessante é que nós estamos falando do século IV, já se falava em esgoto subterrâneo de Roma. É verdade. Que hoje corre por baixo, inclusive do Coliseu, você vê como é que funcionava, é fantástico. E o nome em latim, né, desse esgoto era Cloaca Maxima. Cloaca Máxima. Que era, aliás, foi construído muito antes de Diocleciano. Isso já é a época ainda lá do Alto Império. Vem de trás, né? Fantástico essa história aí. Agora, não existe nenhum pensamento ligado e devotado a São Sebastião. Tem alguma coisa, por exemplo, como tem Santo Agostinho, como tem São Francisco, como deixaram escritos, né, maravilhosos, São Martinho. De São Sebastião nós não temos nada. Nós exatamente. Não conhecemos o pensamento dele, conhecemos atitudes, né? E o que falaram sobre eles. Né? Exato. Você citou São Francisco, Santo Antônio, que são santos muito mais recentes, já são da Idade Média, então já tem toda uma organização da própria igreja que registrou. Vamos dizer. Deixaram registros, eles mesmos escreveram muita coisa. Né? Mas vocês citaram Diocleciano, que tem coisas lindas deles escritas. Apesar de ser um carrasco, coisa e tal, mas deixou coisas bonitas. Mas é muito ligado à burocracia do Estado. Então, São Sebastião, que era um soldado, vamos dizer assim, que era alguém, inclusive, perseguido. Mais tronco, né, mas... Então, observe que as referências são muito raras. Né? E, da parte dos próprios santos dessa época, muito pouca coisa foi deixada. Mesmo Santo Agostinho, por exemplo, que tem muita coisa dele, né? O Santo Agostinho é um dos padres da igreja mais conhecidos, né, e uma obra filosófica imensa, já é uns 3 séculos posteriormente. Né? Mas o que acontece? Alguém, por algum interesse, talvez o Lages possa explicar isso, tem conseguido acabar com a religiosidade dos dias. Por exemplo, domingo de Páscoa, se perguntar para uma criança o que se comemora no domingo de Páscoa, que é o dia da ressurreição de Cristo, a criança vai dizer assim, não, é o dia que o coelhinho da Páscoa vai trazer o ovo para mim. O capitalismo tem esse mérito, ou demérito, de se apropriar de tudo, inclusive da fé das pessoas. Então isso acontece. Errado, né? Sim, isso acontece. Então, no popular falam assim, está tudo comercializado, o Natal, a Páscoa, né? Tudo virou comércio, tudo é motivo de ganhar dinheiro em cima. Ô Lages, eu queria que você falasse a origem da cidade de Ribeirão Preto, né? Qual a participação de São Sebastião nessa coisa toda, em termos de crença religiosa, em termos de
de apoiamento, né? Você vai lá e vamos pegar essa cidade aqui, vai se chamar São Sebastião de Ribeirão Preto, que era o nome original da cidade, né? Primeiro era Entre Rios. Foi só na passagem da República, quando foi elevada a cidade, que tiraram São Sebastião. Mas a origem, até a elevação, a categoria de cidade... Até quando ela pertencia a São Simão, né? Não, mesmo depois. Ela manteve o nome de São Sebastião. O primeiro nome da cidade, como termo, município, cidade, São Sebastião do Ribeirão Preto. Algumas cidades se mantiveram. Por que umas mantiveram o nome do santo, outras não? É uma questão a ser discutida também. Em alguns lugares, nessa época do início da República, final do século XIX, havia uma força muito grande da própria maçonaria e de outros grupos filosóficos, como o positivismo, que eram muito anticlericais, muito anti-igreja. Onde esses grupos tinham força política local, eles tiraram o santo e deixaram só o restante do nome da cidade. Eu acho que isso prevaleceu aqui, porque você tem os Barretos, aí você tem... No início Junqueira, que tinha muita aderência a essas novas filosofias aí, da modernidade aí do final do século XIX aqui em Ribeirão Preto. Então, é uma teoria que merece ser pesquisada. Agora, na origem da cidade, por que o São Sebastião já aparece nos primeiros documentos, quando se tentava, inclusive, construir aquela capela lá Onde é a Praça 15? Não, eu falo antes, inclusive. Lá perto do Ribeirão Verde. Lá no Palmeiras. Lá no Palmeiras, né? Por que lá já é São Sebastião também? Lá é. Eu tenho uma teoria aqui, Venato, de que uma influência muito forte entre esses primeiros moradores de Ribeirão Preto para colocar São Sebastião como santo padroeiro veio de um desses grandes proprietários daquele terreno ali na região das Palmeiras e de resto em toda a região que vai se formar depois Ribeirão Preto, que é o capitão Mateus José dos Reis, Isso. da Guarda Nacional de Batatais. Morava em Batatais, tinha sua função pública lá, tinha seus negócios lá, era fazendeiro em outras áreas, tentou ocupar essa região aqui, através do sistema de posse, não foi comprando de ninguém, não foi ganhando sesmaria, foi simplesmente chegando e ocupando. Mais tarde é que eles vão legalizar essa propriedade. E ele, como militar, eu acredito que... São Sebastião era o militar. E São Sebastião era o militar e já era considerado protetor dos militares, muito provavelmente foi por influência da família Reis, particularmente do Mateus, que o São Sebastião logo entrou aí na origem de Ribeirão Preto. Na Umbanda, São Sebastião é conhecido como Oxóssi, é um dos sete fortes santos da Umbanda. Isso é o sincretismo religioso desde o período da escravidão aqui no Brasil. Né? Isso mesmo. Então, santos católicos, eles são cultuados nas religiões africanas, né? Candomblé, mas principalmente na Umbanda que tem muito essa força, né? E são identificados com os orixás lá da religião africana, né? Exatamente como forma de sobreviver, de tentar sobreviver à sua religião de origem, que era também reprimida, proibida no período colonial, seja pela igreja, seja pelos senhores de escravos, etc. Então, essa aderência sincrética aos santos católicos, né? E o São Sebastião é um deles. É um deles. Ok, quero agradecer Coraúce Neto, que está aqui conosco, está conosco também o professor Lares, é um prazer recebê-los aqui. Kevenato, eu trouxe um volume, né? Vou deixar uma dedicatória, né? Do último livro que eu lancei, né? Uma Janela Aberta para o Mundo. Vou deixar uma com você, uma com o nosso grande amigo aqui, o Coraúce, né? E outro com a nossa amiga Juliana. Santa Juliana. Santa Juliana da Tati. De Ribeirão. Da Tati. Santa Juliana. Vou deixar com vocês aí, depois que a gente terminar aqui. Tá bom? Gente, obrigado pelo livro também. A gente precisa falar dele também aqui. Só voltar. Que São Sebastião te proteja sempre. Obrigado a todos nós, com certeza.